Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Bom, são 10 horas e 23 minutos em Brasília, 10 e 23 na nossa capital, mas... Então vamos lá para as nossas perguntinhas de hoje, né? Deixa eu só atualizar aqui o meu WhatsApp, né? Meu WhatsApp que está aqui já pronto aqui para a gente. Deixa eu só atualizar aqui o nosso WhatsApp, pastor, para a gente resolver aqui, para a gente já partir então para as nossas perguntinhas que temos aqui. Então, tá, deixa eu... pastor, eu recebi aqui ontem do senhor, né? Eu recebi aqui 8 perguntas, né? Só que aqui para mim não ficou, eu não consegui foi identificar as perguntas do programa passado, né? Se haverão, né? Ou se a gente só vai continuar. O que o senhor decidiu fazer? Não tem pergunta, sim. Eu falei com o Igor mais cedo e ele disse que ia enviar para você. Uhum. Hoje é o Igor, não é o Luiz. É o Luiz. Pois é, mas o que eu tenho aqui são 8 perguntas. Aí não está dizendo se é... Essas 8 perguntas são do programa de hoje. Sobre o programa de hoje, né? Então, aí perguntas da semana passada, essas eu não recebi do programa. Não, essas 8 perguntas são do programa passado. Do programa passado. E as perguntas do programa de hoje, eu não tenho. Do programa de hoje são 8 também. São 8 também. Então, aí essas eu não recebi. Então, pede lá para o Luiz ou para o Igor, para que ele mande. Você tem as da semana passada, não é? A primeira pergunta do programa da semana passada seria essa aqui. Pastor, qual era a forma do batismo de João? Não, essa é do programa de hoje. Programa de hoje, né? Então, a da semana passada, então, eu não tenho. Eu não tenho as perguntas. Eu não tenho as perguntas da semana passada. Eu pedi ao Igor para mandar para você. Sim. Bom, são 10 horas e 25 minutos. O Igor mandou aqui já uma perguntinha, dizendo o seguinte: pastor, o senhor falou a palavra grega para o versículo de Efésios 1:10. Seria possível repetir aquela palavra bem grande e falar do significado dela? Estou falando da expressão fazer convergir em Cristo. Exatamente. Isso é a pergunta da semana passada. Essa também? Essa é a primeira pergunta da semana passada. Isso, então. Então depois tá. Então essa... sobre o condicional da verdade. Sim. Tá. E chegou aqui para mim agora, pastor. Mandou aqui agora as perguntinhas da semana passada. Então chegou aqui para mim as perguntinhas agora. Bom, então eu vou fazer todas, meu pastor. E aí o senhor já está aí preparado para responder. E aí depois, quando o senhor terminar de respondê-las, eu quero aí, a gente vai estar conversando, porque eu estou curioso para saber como é que está aí toda a preparação já dos livros, né? As expectativas, está se aproximando aí o dia de mais um lançamento, né? E daqui a pouco a gente vai estar conversando um pouco sobre isso também. Quero estar conversando também com o senhor, falando um pouco sobre o meu Bahia, né? Como é que tá o Bahia? Bahia tá de vento em popa, hein? Eita, o tal do meu Flamengo, que pelo amor de Deus, meu Deus do céu, tá uma lágrima. Parece que
a situação do técnico lá tá ruim, não é? Pois é, rapaz, quem diria, né? Mas eu tô achando que são os jogadores que estão boicotando ele, sabia? Ele deve ter alguma coisa que aconteceu lá dentro, nos bastidores, que eu tô achando. Só pode, não tem explicação não, porque os caras estão fazendo um corpo mole demais. É um grande técnico. Pois é. E eu tô achando que está tendo eu tô achando que está tendo um boicote, né? Eu acho que sim. Eu acho, não sei. Porque assim, a expectativa era que o cara ia ganhar tudo, né? Porque os jogadores que tem e com a capacidade, a competência que tem o técnico, né? Então, essa era a expectativa e tal. E aí os caras estão perdendo para Botafogo, perdendo para o time de quinta divisão lá do Chile, né? O pessoal comparando os salários, né? O time do Chile com a comissão técnica recebe 1.100.000 reais. O time do Flamengo, 26 milhões e meio de reais. E os caras vão e perdem para o timezinho de quinta categoria, da quinta divisão, da Série X lá da Série X lá do Chile, rapaz. Então, assim, é um absurdo, né? E aí vamos ver se consegue se recuperar. Tá vindo mais reforços aí para o Brasil, para cá, para o Flamengo, né? Vamos ver se vão conseguir recuperar. Mas virou como é que o pessoal fala? Cachorro morto. Todo mundo tá batendo, né? Virou cachorro morto. Todo mundo tá batendo. Tá congelando. Mas vamos ver. A imagem a imagem está congelada, pastor. Bom, eu estou ouvindo aqui, meu pastor, aqui no YouTube. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. No YouTube, ao vivo aqui, meu pastor, eu acho que a sua imagem aí. Sua imagem está congelada. Eu estou achando que a tua internet aí, meu pastor, está com problema. Estou ouvindo. Eu estou achando que a sua internet está com problema, porque eu estou olhando aqui no YouTube, no ao vivo, né? Aqui no canal ao vivo, a minha imagem está normal e a sua está congelando. Então, eu estou achando que a sua internet deve estar dando um tiltzinho aí. Eu acho que... Eu estou com aqueles 4 tracinhos da internet. Aqueles 4 tracinhos. Sim. Tá na alta aí, né? Pois é. Sim. É que eu estou olhando aqui, eu estou acompanhando aqui no ao vivo, e aí a sua imagem congela, né? No ao vivo aqui, né? No canal do ao vivo. Agora melhorou. Melhorou? Muito bem. Então vamos lá, meu pastor. Vamos para as perguntinhas da semana passada? Vamos lá. Bom, a primeira pergunta é a seguinte. Pastor, o senhor falou a palavra grega para o versículo de Efésios 1:10. Seria possível repetir novamente aquela palavra bem grande e falar do significado dela? Estou falando da expressão fazer convergir em Cristo. A de número 2. Pastor, quando o senhor falou sobre condicional da verdade, eu fiquei na dúvida se a partícula era se, ou melhor, se a partícula era se ou se. O senhor poderia esclarecer? Pastor, essa de número 3. O senhor, quando falou em condicional da verdade, citou um versículo bíblico e disse que a tradução não estava correta. Eu não peguei na hora. Poderia repetir e mostrar como deveria ser a tradução correta? Porque eu também, como o ouvinte que fez a pergunta, fiquei na dúvida se poderia ser incerteza ou, quem sabe, não muita certeza do apóstolo. A de número 4. Pastor, quando lhe foi perguntado sobre o versículo não extingais o espírito, lá em Tessalonicenses 5,19, o Senhor falou sobre desprezar profecias. Qual a sua posição sobre os dons? De número 5. Pastor,
dispensação do Espírito é a mesma coisa que ministério do Espírito? Essa dispensação ou ministério, como o Senhor falou, é para os dias de hoje? Aconteceu no passado? Vai acontecer no futuro? Qual o tempo determinado para essa dispensação? A de número 6. Pastor, eu já fui testemunha de Jeová e foi ensinado que os evangélicos adoram um Deus de 3 cabeças. Meu Deus. Hoje, eu frequento a igreja evangélica e o ensino é muito diferente. O senhor poderia me dizer o que acha do ensino das testemunhas, de novo, hein, pastor? Das testemunhas de Jeová? Então, foram 6 perguntas, viu, pastor? Não foram 7, 8, não. 6 perguntinhas. Essa é de número 6 e foi a última. Sim. Vamos ver. Então, eu posso começar a responder? Por favor. Sim. Então, a primeira pergunta é sobre a expressão fazer convergir em Cristo. Mas ele está mais interessado, ou ela, na palavra anakephalaiosastai. Que ele chama de palavra grande. Palavra bem grande. E é, de fato. Anakephalaiosastai. Então, essa palavra grega, ela aparece em Efésios capítulo 1, versículo 10, e, na verdade, anakephalaiosastai tem a ver com cabeça, porque kefaleia, não é? Anakephalai. Kefaleia é cabeça, né? A ideia de fazer cabeça, literalmente. Então, isso quer dizer que Deus vai tornar Jesus cabeça de todas as coisas no céu e na terra. Então, fazer cabeça. O que o apóstolo está dizendo é que Deus vai tornar Jesus o líder, o chefe, né? Então, repetindo o argumento da semana passada, em que o apóstolo fala sobre plenitude dos tempos, ele afirma que no tempo, o tempo dessa plenitude aí chama-se kairos, tem o tempo cronos, que é o tempo do relógio, e tem o tempo kairos, que é um tempo que pode ser longo, que pode ser breve, pode ser chamado de era, uma era, etc. e tal. Então, nesse tempo kairos, Deus vai tornar Jesus cabeça, isto é, líder, chefe sobre tudo, sobre todos, no céu, na terra, na natureza, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre tudo quanto existe no céu, na terra e embaixo da terra e até fora da terra. O Senhor Jesus vai ser cabeça. Então, Paulo diz, sobre todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Nós temos um hino tradicional do cantor cristão que diz que Jesus é o chefe, chefe bendito, chefe glorioso, em tudo é vencedor, ele o supremo, guiando com seu poder e valor, esse grande hino falando sobre o chefe, e nós, chefiados, vamos seguindo, né? Ele o supremo guiando, né?
E vamos seguindo extasiados este chefe que é nosso, que nós escolhemos aqui no mundo, antes da nossa morte, e ele nos salvou. Então, a ideia de que a pessoa que não tem certeza ainda disso, que não sabe ainda onde vai passar a eternidade, corra para este chefe bendito, para segui-lo aqui e por toda a eternidade. E aproveite aquilo que o tempo que se chama hoje. Hoje. Esse tempo é o tempo que vai desde a ressurreição até a volta de Cristo. Então, é muito amplo esse tempo que Deus dá para você aproveitar e correr atrás deste chefe bendito, né? Chefe glorioso, a fim de que ele seja o seu Deus, né? E você siga, né, as ordens, os comandos, a direção, para onde ele vai, você vai. O que ele quer, você faz. O que ele manda, você obedece. Domingo passado, eu batizei minha netinha Júlia, de 14 anos, aqui na East Point Community Church, que é a igreja da família dos pais dela, da família dela, aqui na cidade de Louisville. E uma das perguntas que eu fiz a ela foi: Júlia, por que você quer ser batizada? E ela disse: porque Jesus mandou. E eu quero obedecer a ele. Isso é chefe bendito, mandar. E o servo obedece. Isso é onde que fala o Sastai. Ele é o cabeça de todas as coisas. A segunda questão é: pastor, quando o senhor falou sobre condicional da verdade, eu fiquei na dúvida se a partícula era se, se, ou se, si. Ele está na dúvida entre uma conjunção e um pronome, né? Se, conjunção. Si é pronome. Então, eu usei a conjunção condicional, se, que comunica a ideia de condição, de possibilidade, por isso que ela é condicional. Mas si, si, é um pronome reflexivo. Quando a pessoa, o pronome reflexivo é quando a pessoa que é o sujeito pratica a ação e sofre a ação, né? Em frases ao mesmo, ele tanto pratica quanto sofre a ação verbal. Tem uma música tão interessante naquele famoso filme The Sound of Music, aquele filme famoso que no Brasil chama-se A Noviça Rebelde. A letra em português usa o si, a nota musical, né? A sétima nota musical. Então diz: dó é pena de alguém. Isso em inglês é completamente... Dó em inglês é a fêmea do veado, né? Dó é pena de alguém. Ré, que anda para trás. Mi, M-I, pronome que não tem, que o pronome é M-E. Fá é fácil decorar. Sol, o nosso astro-rei. Lá é bem longe daqui. Si, S-I, é o nome da nota.
mas ele diz na letra, indica condição. A condicional não é SI, a condicional é SE. Este si, não é? É um pronome oblíquo, mas não é um pronome oblíquo, mas o nome da nota. Então, o que eu citei foi se, SE, conjunção condicional. Veja, por exemplo, esse exemplo bíblico em Filipenses. Jesus esvaziou-se de si mesmo. Esvaziou-se de si mesmo. Terceira questão, pastor, o senhor, quando falou em condicional da verdade, citou um versículo bíblico e disse que a tradução não estava correta. Eu não peguei na hora. Poderia repetir e mostrar como deveria ser a tradução correta? Porque eu também, como o ouvinte que fez a pergunta, fiquei na dúvida se poderia ser incerteza ou, quem sabe, não muita certeza do apóstolo. Veja bem, eu citei primeiro aos Tessalonicenses 4,14, em que o apóstolo afirma CSE, cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Então, não tem a ver com incerteza do apóstolo a respeito da morte e da ressurreição de Jesus, mas aqui é um caso que em grego é chamado de condicional da verdade. A tradução que a irmã fala que eu disse que não estava correta, não, eu não falei que a tradução não estava correta. Ela está muito boa, porque citou a condicional. Agora, não explicitou a condicional literalmente. Na tradução, não é para fazer isso. Então, se isso acontecesse, se o tradutor traduzisse literalmente a condicional, então a tradução deveria ser: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, abro um parênteses para traduzir a condicional da verdade. E, na verdade, cremos que Jesus morreu e ressuscitou, fecha o parênteses, assim também aos que dormem, isto é, aos que estão no cemitério, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Em Romanos 6:5, nós temos outro exemplo de condicional da verdade. Quando Paulo afirma porque, se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, a tradução literal com a condicional seria porque, vírgula, se temos sido unidos a ele, isto é, a Jesus, na semelhança da sua morte, parênteses, e, vírgula, de fato, vírgula, temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, fecha o parênteses, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, essa condição não indica incerteza do apóstolo. Pelo contrário, ele está afirmando que nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou do meio dos mortos.
Então, é um caso que existe na língua grega, condicional da verdade. Então, parece que está duvidando, mas é o oposto, está afirmando que Jesus morreu e ressuscitou. A quarta questão é, pastor, quando lhe foi perguntado sobre o versículo, não extingais o Espírito, 1 Tessalonicenses 5,19, o senhor falou sobre desprezar profecias. Qual a sua posição sobre os dons? Então, eu, de fato, citei, não desprezeis profecias, como uma advertência do apóstolo aos crentes em Tessalônica. Lembre-se que eu estava falando que, naquela ocasião, que na igreja Tessalônica, havia grupos indiferentes aos dons, grupos que criticavam a prática dos dons do Espírito, e um grupo ávido, até exageradamente, que buscavam, acima de qualquer coisa e a todo preço, a prática dos dons espirituais. E, inclusive, eu falei sobre o melhor caminho seria o equilíbrio. Esses três grupos equilibrados, né? Então, mas a ouvinte está perguntando sobre a minha posição. A minha posição é crer em tudo quanto o Novo Testamento ensina sobre os dons. São dons do Espírito. Então, são bênçãos que o Espírito distribui particularmente a cada um como ele quer. Então, o nome disso é soberania. O Espírito Santo é soberano, o Espírito Santo é Deus. E ele reparte como ele quer. Não é como eu quero, é como ele quer, diz o texto. E eu devo procurar desempenhar aquele dom que me foi dado pelo Espírito soberanamente da melhor maneira possível. Não é? A parábola dos talentos, aquele que recebeu 10 trouxe 10, o que recebeu 5 trouxe mais 5, e o que recebeu 1 enterrou, escondeu na terra, e então, por medo do seu senhor. Mas ele foi condenado, porque ele foi negligente, ele desprezou o dom. Paulo dizia a Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Então, se o crente já descobriu qual é o dom, qual é o seu dom, então use esse dom com sabedoria. De modo que o perigo que Paulo ressalta nessa questão dos dons é a ignorância. Ele diz, por exemplo, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E ele usa um verbo aqui, que é o verbo agnoel, que vem de gnosko. Gnosko é conhecer, é saber, é entender. Mas agnoel é o oposto. É não saber, não entender, não compreender, ser ignorante. Porque agnoel está com aquilo que em grego chamamos de alfa privativo. Gnosko não tem alfa, mas agnoel começa com alfa. E esse alfa é privativo. O alfa privativo nega tudo que vem depois dele. Então, não. Agnoel. Não entende. Não compreende. Não sabe.
Então, ser ignorante, não saber, não entender, não compreender, é um perigo. É por isso que o crente deve procurar conhecer o seu dom. Concluindo e respondendo à indagação primeira do ouvinte, minha posição é crer em tudo quanto a palavra de Deus ensina. E eu chamo a atenção para duas coisas. Primeiro, nunca participar de divisão na igreja por causa de dons ou por causa de qualquer ensino do Novo Testamento. Nunca participar disso. E outra coisa, não ensinar sem saber. Se não sabe o assunto, não ensine. Procure aprender primeiro. Como disse na semana passada, hoje, alguns simplesmente são frios, indiferentes aos dons, outros avidamente exagerados, e o equilíbrio é o ideal. Então, o que Paulo quer dizer com não desprezeis é cuidado. Não seja empecilho ao fervor, ao ardor, ao fogo do Espírito Santo na igreja. A questão 4 pastor, dispensação do Espírito é a mesma coisa que ministério do Espírito? Essa dispensação, ministério, como o senhor falou, é para os dias de hoje? Aconteceu no passado? Vai acontecer no futuro? Qual o tempo determinado para essa dispensação? Então, a palavra para dispensação é koinonia, que pode ser traduzida por serviço, né? Ministério do Espírito. Então, a dispensação é passado, presente e futuro. O Espírito Santo é Deus, um Deus eterno, como o Pai é eterno e o Filho é eterno. Então, lembre-se que essa pergunta veio a semana passada e nós exemplificamos com o Espírito Santo na criação. No primeiro versículo do Gênesis está o Espírito. Ele pairava sobre a face do abismo, isto é, ele comunicava vida ao caos, a situação da terra sem forma e vazia. O Espírito Santo sempre existiu, o Espírito Santo é Deus, e existe, e vai continuar existindo. 5. Pastor, eu já fui testemunho de Jeová e fui ensinado que os evangélicos adoram um Deus de 3 cabeças. Hoje eu frequento a igreja evangélica e o ensino é muito diferente. O senhor poderia me dizer o que acha do ensino das testemunhas de Jeová? Então, a resposta é a resposta a esse desrespeito à Trindade Santíssima é que a Trindade é composta de 3 pessoas divinas. 3 pessoas divinas, distintas, que são o mesmo Deus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo são o mesmo Deus, sendo pessoas distintas. Então, Testemunhas de Jeová são uma seita que, além de herética, lamentavelmente desrespeitosa. Observe, por exemplo, a falta de respeito ao ensinar que a Trindade é um Deus de 3 cabeças. Isso não é respeito diante de Deus. Então, o que acontece com eles é que não creem na divindade de Jesus e ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas uma força. Agora, essa força fala, convence, geme, ensina, conduz,
intercede. Que força é essa? Isso não é uma força. Isso não são características de uma força. Isso é característica de uma pessoa. O Espírito convence porque ele é uma pessoa. O Espírito ensina porque ele é uma pessoa. Então, para esse grupo, Testemunha de Jeová, de nada vale o ensino da palavra de Deus sobre a Trindade Santíssima. Eles não creem. Eles não sabem explicar, por exemplo, por que Jesus, determinou que o batismo fosse em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eles batizam por imersão também, mas não é a forma do batismo que é a única exigência, mas a autoridade, o nome do Pai, do Filho, batizando-os, disse Jesus, Mateus 28, 19, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eles não sabem, por exemplo, explicar porque a bênção do Novo Testamento, lembre-se que o Antigo Testamento tem uma bênção, número 6, 24 a 26, o Novo Testamento também tem uma bênção em 2 Coríntios 13, 13. E essa bênção é em nome da Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essa é a bênção do Novo Testamento. Finalmente, é para você pasmar que esses 2 versículos que eu citei, Mateus 28, 19 e 2 Coríntios 13, 13, esses 2 versículos, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que é a Bíblia chamada Versão do Novo Mundo, eles estão exatamente como estão em nossa Bíblia tradicional. Então, está citado na Bíblia deles, mas eles não obedecem. Por quê? Porque a doutrina deles é mais importante do que a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo é Deus, um Deus eterno, como o são o Pai e o Filho. Essas são as questões, Elber, da semana passada. Eu passo a palavra para você. Agora sim. Muito bem. Eu tenho 2 microfones aqui para poder administrar, meu pastor. Muito bom. Então, tá aí as perguntas do programa, né, da semana passada. Perguntas das questões aí anteriores e o pastor já nos trazendo. Então, olha só, gente, deixa eu mandar um abraço aqui, meu pastor, o pessoal que está aqui no chat da rede, mandando alô, mandando recado. A minha amiga Leuda Brasil está por aqui, a Luzete Gomes também já passou por aqui, a Ana Rosa Torres também já está aqui na rede, está aqui no nosso canal do YouTube, a Regina Elbis, olha aí, ó, a Regina e um monte de Elber junto, Elbis. Regina Elbis também está aqui. E ainda o pastor Leonardo, o Leonardo também está na área, lá de Monte Azul, em Minas Gerais. A Regina Elbis é lá, deixa eu ver se ela mandou, se ela colocou aqui a cidade de onde ela está falando. Não botou. A Ana Rosa, eu também não lembro qual a cidade dela. A Luziete está lá em Recife, né? A Leuda está lá no Pará, o José Maria, esse eu não lembro onde que ele está. A Marilúcia Oliveira também não, enfim, mas já tem uma galera aqui no nosso chat, né, participando junto com a gente. Então, se você também quiser passar por aqui, deixa aí o teu alô, o teu recado, e a gente daqui a pouquinho vai estar aí tentando ler alguns, juntamente com o nosso querido pastor Pedro Moura. Mas, pastorzão, e aí, me conta, como é que estão as expectativas aí? Como é que está aí o andamento do livro? Olha, estamos trabalhando no Batismo do Cristão, esse é o nome, até agora é o nome do livro. Já conseguimos fazer um sumário,
O sumário a gente faz previamente para a gente ter uma direção a seguir. Mas depois a gente vai alterando na medida que a gente vai fazendo a pesquisa. E também já escrevemos um capítulo sobre circuncisão, como uma forma de batismo no Antigo Testamento. Já escrevemos um capítulo sobre o batismo em Moisés. Lá no Antigo Testamento, todos foram batizados em Moisés, isto é, na autoridade de Moisés. Depois vamos escrever o próximo capítulo, batismo em Cristo, isto é, na autoridade de Cristo. Depois um batismo na igreja, isto é, a autoridade da igreja, porque o batismo é uma ordenança dada à igreja, e, portanto, quem autoriza a batizar... Eu batizei centenas de pessoas ao longo dos meus 45 anos de ministério, mas a autoridade não era minha. A igreja que me mandava, que me autorizava a batizar. Inclusive, o pastor, em geral, quando batiza, ele diz: autorizado por esta igreja. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De modo que a pesquisa está avançada. Esta semana eu estive lá na cidade onde meu filho Saulo é professor da universidade. A cidade chama-se Campbellsville, fica a 90 milhas daqui, é uma grande universidade cristã. Aqui nos Estados Unidos tem muito o que acontece em Campbellsville, que é uma cidade pequena e uma grande, e a cidade vive em torno daquela grande universidade. Então, Campbellsville tem crescido muito, e eu sei que por causa daquela grande universidade. Eu estive lá e ele me levou à biblioteca e me ajudou a pegar alguns livros importantes para a minha pesquisa. Eu estou com esses livros aqui, eu vou passar 2 semanas com esses livros aqui. Também no seminário daqui de Nível, que a biblioteca é muito maior, também pegamos. E agora vamos estar também, na próxima semana, se Deus quiser, no seminário presbiteriano, que fica perto aqui de nossa casa. Vamos estar lá para ver alguns livros sobre batismo, né? Sabendo que o batismo presbiteriano é um pouco diferente, mas nós precisamos de todas as posições para a nossa discussão. De modo que o livro está em andamento e já tendo uma direção segura, né? Para seguir. Sobre os outros livros, os pedidos continuam chegando e, inclusive, pessoas pedindo livro para mandar daqui mesmo, dos Estados Unidos. A remessa é mais cara, né? A remessa é mais cara do que o livro daqui dos Estados Unidos, porque, em relação ao Brasil, 14,8, que é o... Parece que está havendo uma interferênciazinha ali, não sei o que é. O 14,8 é mais caro do que o livro, mas a pessoa pede e a gente envia, não é? Então, estamos atendendo aos pedidos, mas é mais fácil pedir lá para Salvador, porque eu tenho quem mande lá de Salvador. É só mandar o pedido para o meu e-mail e então a gente atende enviando lá de Salvador. Mas, Welber, eu queria dar uma palavrinha sobre o Dia das Mães. Não é? Não estou lhe ouvindo. Pode falar, meu pastor. Pode falar. Ok. Então, a minha mãe, Dona Nice Moura, já está com o Senhor desde 1994. As minhas avós. Eu não conheci meus avós. O avô pastor João Dias, de Almeida, morreu 10 anos antes de eu nascer.
E o meu avô Sebastião, que era pernambucano, o João Dias era baiano. O meu avô Sebastião era pernambucano. O meu avô morreu quando minha mãe tinha 3 para 4 anos, então nem ela mesma conheceu bem uma criança com 3 ou 4 anos. Talvez lembre de alguma coisa, mas não sei se lembra quem falava dele era minha avó. Ela falava, ela dizia como ele era, e até disse, ele é o pastor da igreja aqui, da nossa igreja lá, que era o pastor Matias de Souza Guimarães. Meu avô também era Souza. O pastor de Lela disse, ele era igual a esse pastor daqui, bem parecido com esse pastor daqui. Então a gente tinha uma ideia que o pastor da igreja lembrava o nosso avô, mas nós não o conhecemos, né? E a Dulce, minha esposa, a mãe dos meus filhos, 3 filhos abençoados que Deus nos deu, e 9 netinhos, uma bisneta. Então, a minha homenagem para ela, a minha homenagem para minhas 5 irmãs e para minhas cunhadas, né? Para minhas noras. Eu tenho 2 noras, de modo que são bênçãos em nossa vida, os nossos parabéns para essas pessoas que são mulheres extremosas. Mães são extremosas. Ninguém pode... Meu pai escreveu uma música muito linda, uma valsa. Meu pai escreveu uma valsa para minha mãe, que foi premiada nacionalmente, mas ele escreveu também uma valsa para minha avó. E ele diz, uma das partes, ele fala sobre o amor incondicional, né? Tudo sofrendo sem nada exigir, coisas assim mais ou menos lindas que ele disse para a mamãe dele. Agora, domingo passado foi o batismo da minha netinha Júlia, de 14 anos, na East Point Community Church, que é a igreja da família do pastor Chris Belliter, muito amigo, muito simpático, muito generoso, nos acompanhou na beira do batistério. Foi uma experiência muito boa para mim, o batismo da Júlia, a minha 5ª neta. Então, são bênçãos que Deus nos está dando aqui. Esse tempo nos Estados Unidos, ele está nos enchendo de bênçãos. Conhecer uma bisneta, que bênção de Deus. Nos enche de alegria. Batizar uma neta, que bênção de Deus. E o casamento da outra neta que vai chegar aí, da 2ª netinha, Ana Clara, outra bênção de Deus. Mas eu quero também parabenizar o casal, o Elber e Tatiane. Conhece esse casal? Sim, claro. A Tatiana. 28 anos de casamento não são 28 dias. É É uma verdade. bênção muito grande, muito grande. Eu tinha um amigo no Rio de Janeiro, um fotógrafo, e ele disse a Dulce, quando eu tiro as fotos, eu vou na semana seguinte entregar, porque senão eles se separam. E não querem mais as fotos. Que coisa. E o irmão tem 28 anos de casamento. 28 anos. 2 filhos, não é? Um casal, 2 não é? o casal. O Elber Henrique e a Larissa Kelly. E agora a Elisa, né? Que é a netinha, né? Do negócio agora aqui. Como é que Deus vai abençoando o casamento? 2, né? 2 que viram 3, depois 4, depois 5. Sim, verdade. Deus é maravilhoso. Então, meus parabéns também pela chegada da Elisa.
Amém. Agora, o Elber, a minha última notícia aqui não é boa, não é triste. Faleceu o nosso querido colega, pastor João Norberto Filho. Nós o conhecemos há muitos anos. Ele foi pastor de uma grande igreja em Salvador, que é a Igreja Batista de Sinai, que é uma das maiores igrejas de Salvador. Talvez a segunda ou a terceira maior igreja de Salvador. Ele faleceu ontem, à noite, em Vitória da Conquista. Eu já estava na cama quando entrou o aviso do falecimento dele. A ordem dos pastores comunicou aos pastores. Então, a nossa palavra de conforto para a família do pastor João Norberto, para a igreja dele lá em Vitória da Conquista. E para dizer que o João Norberto, como todos os crentes, passou dessa vida para a eternidade na esperança da vida eterna. É isso aí, meu amigão. Muito bem. Muito bem. Então, estamos a 11 horas e 13 minutos aqui, horário de Brasília, né? Estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, que está lá em Louisville, nos Estados Unidos, com o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. E também, claro, tem muita gente acompanhando a gente lá no nosso chat, aqui no YouTube. E, claro, também tem um povo que não está acompanhando pelo YouTube, mas está ligado lá na rádio, né? Está ligado aqui com a gente também, mandando alô, mandando recado. Daqui a pouquinho a gente vai estar lendo o recado de todo mundo, né? Mas aqui no chat, ó, a Ana Rosa Torres já passou por aqui, deixa eu ver quem mais. A Neuma Aparecida também já está na área, né, Neuma? Obrigado, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Ó, e não esqueçam, tá? De dar o like aí na programação, de dar o joinha aí na programação, de se inscrever se ainda não se inscreveu no canal do nosso canal de TV, na Rede 316 TV. Se inscreve lá no YouTube, né? E, claro, também aciona o sininho lá para que você possa estar recebendo as novidades que forem aparecendo aí no nosso canal de TV. Tá bom? Bom, meu pastor, tá faltando uma coisa, né? E o alô? Vai para quem hoje? O alô hoje vai para um irmão na cidade de Venceslau Guimarães, interior do estado da Bahia, mais ou menos umas 5 horas de carro de Salvador até Venceslau Guimarães, que é o irmão Wellington. Este jovem irmão, que é membro da Igreja Batista Independente em Venceslau Guimarães, uma igreja que foi fundada por meu pai. Eu mando meu abraço para ele, que morou muitos anos em Salvador, e durante o tempo que viveu em Salvador, frequentou a Igreja Batista do Garcia, no meu pastorado. Então, Wellington, Deus o abençoe, e a sua família, e a nossa querida Igreja Batista aí em Venceslau Guimarães, o pastor Hermes, que é nosso amigo também, e Deus derrame bênçãos sobre todos vocês. Um abraço, querido Wellington. Maravilha. Então tá aí, ó. Um abraço aí da toda a editora da rede também. Receba o nosso abraço, querido Wellington. Deus abençoe a sua vida. Venceslau. Olha só que legal. Venceslau é o nome de uma pessoa, deve ser, né, meu pastor? Foi presidente do Brasil. Olha aí. É isso mesmo. Venceslau, né? Venceslau Guimarães. Venceslau Guimarães, é isso mesmo. Então. Meu Deus. Bom, são 11 horas e 16 minutinhos em Brasília, 11h16 na nossa capital. A Ana Marlene também já passou por aqui, né, Ana Marlene? Plugada com a gente. Está mandando aí, está dizendo um dia abençoado para todos os ouvintes da rede. A Ana Marlene está lá em Paciência, lá no Rio de Janeiro. Conhece Paciência, meu pastor? Conheço. Olha aí, ó. Paciência lá no Rio de Janeiro também plugada aqui com a gente. Bom, então, vamos lá, meu pastor. Vamos para as nossas perguntinhas de hoje? Vamos sim. Lembrando, gente, ó, que os livros, né? Agora em junho vai ser lançado o livro de Jonas, né? Que lá na Convenção Baiana. No final do ano,
o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 2, vai estar sendo lançado na Conferência Nacional Batista, né, lá em Fortaleza. E, claro, o livro, o batismo, ficou decidido, por enquanto, o batismo da igreja, né, pastor? Batismo do cristão. Batismo do cristão. Maravilha. Então, esse, por enquanto, é o que está sendo aí o título, né, que também vai ser lançado lá na Convenção Batista, na Convenção Nacional Batista, lá em Fortaleza, se Deus permitir, em janeiro. E a gente quer estar todo mundo lá fazendo a festa junto com o pastor, em nome de Jesus. Bom, 11h18, então vamos lá, meu pastor. Para você adquirir livros, você quer conhecer os livros? Pastor, tem um monte de livros escritos aí, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai lá em PR Pedro Moura, lá no Facebook. É isso, meu pastor? PR Pedro Moura, lá no Facebook, você vai conhecer ali os títulos, todos os títulos que o pastor já tem escritos. E para você adquirir o livro, ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail para você adquirir aí os teus livros, tá bom? Vai lá, escolhe. Se você ainda não conheceu o mais recente que ele lançou aí foi o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 1, né? Se você ainda não adquiriu o teu, vai lá, porque o 2 já está sendo lançado. E eu tenho certeza que quando chegar lá no 10º, você vai procurar o 1, o 2, se você não ocorreu e não adquiriu, e aí vai ter problema, né? Então, eu te aconselho a adquirir o 1, que daqui a pouco vai estar valendo peso de ouro esse negócio aí, viu? Vai virar relíquia de colecionador. Então, abre teu olho. Bom, desculpe, mas eu dei uma informação equivocada. O presidente da República foi Venceslau Braz Pereira. Braz Pereira. Não foi Venceslau Guimarães. Esse deve ter sido algum político aí, baiano, alguma coisa assim. Mas o presidente foi Venceslau Braz. Braz, muito bem. Eu para dizer a verdade, o Venceslau para mim era bem conhecido, mas eu não estava lembrando que era o presidente, que tinha sido presidente do Brasil, não. Mas isso foi em que ano, meu pastor, o senhor lembra? Que esse Venceslau foi um dos primeiros, né? Não foi do nosso tempo, não. Quando então, eu nasci, o presidente era Getúlio. Olha aí. Então, depois, antes do Getúlio, ainda passou uma galera aí. O Getúlio foi mais de uma vez, né? O Getúlio, né? Minha mãe era apaixonada por Getúlio Vargas. Tinha um quadro, uma foto dele na sala de lá de casa. Ele não era pastor, não? Ou era paulista? Ele era baiano? Ele era gaúcho. Gaúcho, né? Tá. A foto era de minha mãe, grande, um quadro na sala de nossa casa de Getúlio Vargas. Meu pai escreveu atrás: pai dos pobres e mãe dos ricos. Isso aí era uma ofensa para minha mãe. Eita, meu Deus do céu. Olha aí. Muito bom. Meu pai era muito espirituoso. Olha aí. Pensava rápido, né? Aqueles camaradas que pensavam rápido. Né? Muito espirituoso. Quando você achava que estava se dando bem, eles já tinham a carta na manga para te dobrar. Quando a gente ia com a castanha, eles já vinham com tudo torrado. Tipo isso. Muito bem. Gente, 11h21. Então, vamos lá, meu pastor. Vamos para as perguntinhas? Vamos, por favor. Bom, então, o nosso tema de hoje, meu pastor, o senhor vai me ajudar aí, porque eu também não recebi aqui. É batismo bíblico, né? Batismo bíblico, isso. Eu não tinha recebido, eu recebi só as perguntinhas. Então, o tema de hoje, o batismo bíblico, né? Foram 8 perguntinhas, né, que foram aí enviadas. Eu não sei se alguma delas... Teve alguma que foi compilada, meu pastor, dessas perguntas ou não? Quantas perguntas tem aí?
São 8. 8 perguntas. Não, é isso mesmo. São 8 perguntas, Mesmo, né? Então tá. Muito bem. Então vamos lá. Vamos para a primeira. Posso mandar aqui, meu pastor? Pode sim, por favor. A primeira é o seguinte. Pastor, qual era a forma do batismo de João o Batista? Ué, interessante a pergunta, hein? Por quê? Eu acho que ele quis. Ele botou João. Eu coloquei o Batista porque para não confundir com João, o apóstolo. Ok. Ok. Pois é, mas a Bíblia é bem claro sobre isso, né? Interessante a pergunta, por que será? A segunda pergunta. Pastor, Você viu? Parece que essas perguntas são quase todas feitas por pessoas que não são batistas. Me pareceu, ouviu? sim, Me pareceu isso. sim. A pergunta de número 2. Pastor, quando eu lhe enviei minha pergunta, pensei em batismo bíblico. Eu não sou batista, mas fui convidado por uma família batista para o batismo de um dos filhos deles. O pastor que estava batizando disse que, aí abriu aspas aqui, a igreja é quem batiza, fecha aspas. Mas quem batizou foi ele. Então eu pergunto, o que significa dizer que a igreja é quem batiza? A de número 3. Pastor, o batismo bíblico começou nos dias de João Batista ou já existia nos dias do Velho Testamento? A de número 4. Pastor Pedro, eu pergunto, existe batismo que não é bíblico? Ó. A de número 5. Pastor, na minha igreja, a criança quando nasce é batizada. O senhor, o que acha disso? A de número 6. Eu ouvi um preletor dizer que o batismo por imersão é anti-higiênico. No mesmo tanque em que entra uma pessoa sadia, entra uma pessoa com uma ferida crônica na perna, ou uma tuberculose, etc. A de número 7. Esse mesmo preletor falou que o batismo por imersão expõe a mulher, porque a roupa dela pode levantar e todo mundo vai presenciar. Pastor, o que o senhor pensa de uma pessoa que crê, mas não quer ser batizada? Essa é a de número 8. E a última, meu pastor, contigo. Muito obrigado. São perguntas riquíssimas para a nossa pesquisa, para o nosso entendimento, para ajudar a igreja, os crentes a entenderem as ordens do Senhor Jesus. Não é? Então, qual é a forma do batismo? Qual era a forma do batismo de João o Batista, não é? Então, João batizava por imersão. A, a Bíblia diz que ele batizava no Rio Jordão. Ninguém entra em um rio para batizar de uma forma que não seja por imersão. Para que entrar no rio? Então, veja o testemunho do apóstolo João sobre João o Batista. João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. João 3:23. Para que muitas águas, não é? Ninguém procura muitas águas para batizar de uma forma que não seja imersão. Então, a resposta à pergunta qual a forma do batismo de João, João batizava por imersão. Agora, eu tenho que dizer aqui que a expressão batismo por imersão é redundante.
chama-se pleonasmo, quando sobra a informação, porque se repete a mesma coisa de uma outra forma diferente. Então, quando eu digo batismo por imersão, qual é a redundância? É que batismo por imersão é mergulho por imersão. Não é redundante? Mergulho por imersão. Então, a forma do batismo de João era imersão. Pastor, quando eu lhe enviei minha pergunta, pensei em batismo bíblico. Eu não sou batista, diz o ouvinte, ou a ouvinte, mas fui convidado por uma família batista para o batismo de um dos filhos deles. O pastor que estava batizando disse que a igreja é quem batiza, mas quem batizou foi ele. Interessante. Então eu pergunto, o que significa dizer que a igreja é quem batiza? Então significa dizer que a autoridade para batizar é da igreja. Eu batizei centenas de pessoas ao longo do meu ministério, mas a igreja me autorizava a proceder com os batismos. Era a igreja que me autorizava a batizar. Então, quando um pastor batista tradicional batiza, ele afirma, autorizado por esta igreja. Eu te batizo, autorizado por esta igreja. Porque o batismo, como a ceia do Senhor, o batismo é uma ordenança, assim como a ceia do Senhor é uma ordenança. E a ordenança é dada à igreja. Então, a igreja tem duas ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Então, a autoridade para batizar é da igreja. Eu te batizo autorizado por esta igreja. Terceiro, pastor, o batismo bíblico começou nos dias de João Batista ou já existia nos dias do Velho Testamento? Eu gosto de dizer Antigo Testamento. Novo Testamento e Antigo Testamento. O batismo existia no Antigo Testamento. Os israelitas foram batizados em Moisés. 1 aos Coríntios, o capítulo 10. O que significa batizado em Moisés? Significa que os israelitas no deserto foram batizados sob a autoridade de Moisés. No Novo Testamento, Jesus mandou batizar em nome da Trindade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito. No Antigo Testamento, o batismo era em nome de Moisés. Batismo em Moisés significa batismo debaixo da autoridade de Moisés. Lembra-se daquela expressão em 1 Coríntios 10, na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. E a ideia de na nuvem e no mar é completa imersão. Eu estou debaixo da nuvem e estou no mar. Completa imersão. O mesmo batismo do Novo Testamento é batismo do Antigo Testamento. Quarta pergunta. Pastor Pedro, eu pergunto, existe batismo que não é bíblico? Existe, sim. Qualquer batismo que não segue o modelo do batismo de Jesus não é bíblico. O modelo do batismo é o batismo de Jesus. A Bíblia disse que João batizava em Enom,
perto de Salim, onde havia muitas águas. Jesus veio da Galileia de João para ser batizado por João, o Batista, no Rio Jordão. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Então, ele veio para ser mergulhado por João. Diz a Escritura que no batismo de Jesus, e isso é muito importante, houve uma manifestação da Trindade em apoio à decisão de Jesus de ser batizado. Eu vou ler Mateus capítulo 3, versículo 16, que diz: batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, sobre Jesus. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha aqui. O filho sendo batizado, o Espírito descendo em forma corpórea, como pomba, e o Pai falando do céu. Uma manifestação em apoio a desse. Por isso que Jesus disse: me convém cumprir toda a justiça. Então, o batismo de Jesus é o modelo do batismo. Além da ideia de muitas águas, o recurso linguístico da palavra baptismos, ou baptismo, em grego, é o batismo do cristão. É o único batismo bíblico. E o modelo é o batismo de Jesus. Pastor, na minha igreja, a criança, quando nasce, é batizada. O que o senhor pensa sobre isso? Bem, eu acabei de falar que o meu ensino é sempre sobre seguir o modelo do batismo de Jesus. Jesus foi circuncidado de acordo com a lei de Moisés. Jesus era um judeu. E os pais dele, em obediência à lei de Moisés, os pais dele o circuncidaram ao 8º dia, mas não o batizaram. Porque no Novo Testamento não existe batismo de criança, de bebês, de recém-nascidos. E Jesus foi batizado aos 30 anos. Então, Lucas dá o seguinte testemunho. Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José. Portanto, seguindo o modelo de Jesus, o batismo não é para recém-nascidos, mas para pessoas que confessam seus pecados. Então, então vamos batizar todo mundo aos 30 anos. Não é isso que significa. Jesus quis ser batizado aos 30 anos para iniciar o seu ministério com o batismo. Mas a exigência não é a idade. A exigência é a confissão dos pecados. Então, digamos que eu vou batizar uma criança de 10 anos.
Quando eu cheguei para a Igreja Batista do Garcia, no ano de 1978, a igreja só batizava a partir dos 15 anos. Então, estudamos com a liderança e em uma assembleia a igreja decidiu passar a batizar aos 10 anos. E isso implicava fazer uma reforma no estatuto, etc, etc. Não lembro como foi que ficou isso, mas a igreja decidiu batizar a partir dos 10 anos. Eu entendo que uma criança, aos 10 anos, ela sabe que ela é pecadora. A criança é pecadora desde que nasce, não é? No ventre ela já é pecadora. Ela não é responsável por aquilo. Mas desde que ela entende que ela errou, desde que ela se esconde de sua mamãe, porque errou, e para mim esse é um dos significados do sinal de Caim. Por que minha mãe sabia que eu tinha feito alguma coisa errada? Porque ela olhava e ela sabia que eu tinha errado. Eu não entendia como é que ela sabia, porque eu fiz escondido, mas ela sabia que eu aprontei alguma coisa. Então ela já vinha com certeza de que eu tinha o sinal de Caim. A gente não consegue esconder. Então, uma criança que já entende que é pecadora e pode confessar o seu pecado, essa criança pode ser batizada. Mas não um bebê. Bebê não confessa pecados. E então existe, inclusive, em uma outra igreja, um padrinho para confessar no lugar do que vai se batizar. Mas esse não é o ensino do Novo Testamento. João batizava homens e mulheres que vinham a ele confessando seus pecados. Então, e dando sua profissão de fé em Cristo. Então, eu fiz estas perguntas à minha neta Júlia a semana passada. Júlia, você crê que Jesus é o Filho de Deus? A Júlia com 14 anos, é uma mocinha, não é? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos? Você crê que Jesus é o único Salvador? Você aceita Jesus como seu Salvador pessoal? Então, são perguntas que uma criança de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de acordo com a decisão que a igreja toma, tem plena condição de responder. Então, o batismo bíblico é para pessoas que espontaneamente, livremente, querem ser batizados. Eu me lembro de uma expressão que meu pai usava. Vem de livre e espontânea vontade. Né? Não vou batizar uma pessoa porque o pai dela quer que ela seja batizada, porque a família quer que ela seja batizada. Todo mundo na família é batizado, você tem que ser também batizado. Não. Se disser que eu estou aqui para ser batizado porque meu pai e minha mãe querem, eu não batizo. A igreja não pode batizar uma pessoa numa circunstância, numa situação dessas. Então, homens e mulheres que vinham a João confessando seus pecados. Então, não é a idade, embora a igreja é quem decide sobre a idade, mas o que se requer é a confissão. É uma pessoa que possa dar uma profissão de fé. 6. Pastor, eu ouvi um preletor falando que o batismo por imersão é anti-higiênico. No mesmo tanque que entra uma pessoa sadia,
entra uma pessoa com uma ferida crônica na perna, entra um tuberculoso, etc, etc e tal. Bem, veja bem, muita coisa que fazemos é falta de higiene. Por exemplo, se você chega da rua e não lava as mãos para comer, isso é falta de higiene. Você chega em uma casa onde tem um bebê recém-nascido e pega o bebê sem lavar as mãos. Se você descasca uma banana com as mãos por lavar, isso tudo é falta de higiene. Mas as pessoas fazem isso. Sobre uma pessoa ter uma ferida crônica na perna, como prova de que o batismo é anti-higiênico, olha, ninguém deixa de tomar banho em um rio porque alguém com uma ferida crônica na perna entrou no rio. Alguém deixa? Numa piscina, a pessoa até pode dizer, mas a piscina tem produto, etc, etc. Mas eu estou falando de um rio. No mar, a pessoa pode dizer, tem sal, e o sal, etc, etc e tal. Mas ninguém deixa de tomar banho em um rio porque entrou uma pessoa com uma ferida, ou porque um tuberculoso. Ninguém deixa de entrar numa piscina porque tem um tuberculoso lá. As pessoas cospem na piscina e fazem até outras coisas, mas todo mundo entra na piscina assim mesmo. Então, isso não é parâmetro. Vai dizer, ninguém deixa de entrar no ônibus porque tem. Você entra no Uber e não sabe se o motorista é tuberculoso, não é? Então, não vou entrar nessa loja aí não, porque tem muita gente, está cheio, pode ter tuberculoso aí, ninguém deixa de entrar numa loja. Por isso, então, isso não é parâmetro para dizer que o batismo, uma coisa que você entra e passa 2 minutos com tanta água ali, e é anti-higiênico. Pastor, esse mesmo preletor falou que o batismo por imersão expõe a mulher, porque a roupa dela pode levantar e todo mundo vai presenciar. Olha, é outra coisa que não tem nenhum sentido. As igrejas têm roupas próprias para batismo. Eu nunca vi essa exposição de mulheres no batistério. Isso parece, essa questão aqui parece até um delírio, não é? Inclusive, as mulheres podem ser batizadas com calça comprida. Além do roupão que a igreja tem, ela pode usar calça comprida. O homem entra para o batistério com calça comprida, a mulher também pode entrar para ser batizada. A mulher não pode frequentar os cultos usando calça comprida? Elas podem entrar no batistério também usando calça comprida. Então, não é parâmetro. Eu nunca vi em tantos anos de membro de igreja, desde que nasci, que eu fui levado para a igreja, e quantos batismos eu assisti, e quantos batismos eu realizei, e nunca vi essa exposição de uma mulher que a roupa vai levantar dentro do batistério. Nunca vi isso. Isso é um delírio. Pastor, o que o senhor pensa de uma pessoa que crê, mas não quer ser batizada? Não crê. Não crê. Olha, eu vou dizer 5 coisas sobre uma pessoa que diz que crê, mas não quer ser batizada. A primeira é que essa pessoa não ama a Jesus. Veja o que Jesus fala.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem guarda o mandamento de Jesus, batismo é ordem, é mandamento de Jesus, ao que crê. Então, a opção é crer. Se a pessoa crê, ela recebe uma ordem para ser batizada. Quem crê e for batizado será salvo. O que não crê será condenado. Então, o que diz que crê, mas não quer ser batizado, ele não crê. Primeiro, ele não ama Jesus. Segundo, ele não é amado por Deus. Olha que coisa terrível. Veja o que Jesus diz. E aquele que me ama será amado por meu Pai. O Pai ama a quem ama o Filho. É isso que está dito em João 14. Terceiro, aquele que diz que crê, mas não quer ser batizado, não quer o amor nem a manifestação de Jesus. Olha, nem que Jesus se manifeste a ele. Olha o que Jesus fala. Aquele que tem os meus mandamentos, deste é o que me ama, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Então, o que diz que crê, mas não quer ser batizado, não quer o amor, nem a manifestação de Jesus. 4. Aquele que diz que crê, mas não quer ser batizado, não quer que Jesus faça morada em seu coração. Lembre-se de Apocalipse 3, 20. Eu estou à porta do coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. E cearei com ele, e ele comigo. Então, aquele que diz que crê, mas não quer ser batizado, não quer que Jesus faça morada em seu coração. Veja o que Jesus fala. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e meu Pai o amará. E viremos a ele, o Pai e o Filho, e faremos nele morada. Por último, aquele que diz que crê, mas não quer ser batizado, não obedece. E não obedece porque não crê. É triste, é muito triste. Lamento muito. Mas se você diz que crê, mas não quer ser batizado, então você não ama Jesus, não é amado por Deus, não quer o amor nem a manifestação de Jesus, não quer que Jesus faça morada em seu coração, porque você não obedece, porque de fato não crê em Jesus. Meu irmão, com você a palavra, eu fico aqui dependendo da sua orientação. Pastor Pedro, está me ouvindo? Agora sim. Ah, legal. Bom, são 11 horas e 51 minutos em Brasília. Estamos com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente lá de Louisville, nos Estados Unidos. E hoje em mais uma edição do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Pastor, a gente tem aqui algumas... O senhor estava falando sobre essa questão de optar, né, por batismo e tal. E aí, claro, as pessoas já fazem aí comentários, já chegaram aqui alguns comentários dizendo que na igreja
né? Tem pessoas que não optaram por batizar porque às vezes tem uma renda, né? E aí quer casar de novo, ou casou, ou se juntou, né? Sei lá. E sabe que se casar vai perder essa renda, né? E aí por conta disso opta em não casar e não também se batizar e vai vivendo ali a margem, né? Daquilo que tem sido falado e tal. E, e nesse caso não tem o que fazer, né, meu pastor? Não tem o que fazer, né? Ou então não case, não é verdade? É assim que funciona ou não? Eu penso que é uma questão de pensar, de responder o que é mais importante. Exatamente. O que é mais importante? É a ordem de Jesus ou é não somente esse tipo de questão, que é uma questão recorrente, muitas pessoas enfrentam isso, mas há outros motivos também que têm prioridade em relação à ordem de Jesus. A pessoa tem que responder o que é mais importante para ela. Muito bem. Bom, são 11 horas e 53 minutinhos, então deixa eu devolver para o senhor, pastor, para o senhor fazer aí o seu fechamento, sua conclusão. Uhum. Então, a conclusão é a seguinte: batismo é uma ordem, não é um pedido, é uma ordem. A opção é crer. Se eu digo que creio, eu recebo a ordem do Senhor. Jesus é Senhor. Senhor manda. E então ele manda e o servo obedece. Segundo, o modelo de batismo é o batismo de Jesus. Terceiro, Jesus foi circuncidado ao 8º dia de vida, mas ele não foi batizado aos 8 dias de vida. Então, batismo não é para recém-nascidos. Circuncisão, sim. Para o judeu, a criança, ela só não é circuncidada ao 8º dia se ela estiver com algum problema de saúde. Se o rabino percebe que, na verdade, a pessoa que circuncida uma criança chama-se mohel, M-O-H-E-L, mohel. A pessoa que circuncida a criança perceber que a criança está com problema de saúde, ela não vai ser circuncidada, a não ser quando ela estiver restabelecida em sua saúde. Mas é uma exigência tão grande que, se o 8º dia acontecer no sábado, eles quebram o sábado para circuncidar aquela criança. A família quebra o sábado para circuncidar a criança. É uma coisa tão interessante isso entre os judeus, que é tão importante entre eles, que na véspera da circuncisão do filho, eles não dormem, passam a noite toda acordada. E eles circuncidam o filho em festa, é uma festa para eles. É uma mesa fartíssima de tudo para celebrar a circuncisão. E uma coisa impressionante, toda circuncisão tem que ter uma cadeira ornamentada, uma cadeira especial, não é uma cadeira qualquer, ornamentada, para Elias, o profeta Elias, sentar. Eles creem que o profeta Elias venha a todas as circuncisões. E é muito interessante, né? Mas Elias apareceu no Monte da Transfiguração, mas ele não vai aparecer em minha casa. Eu não sei, mas é a crença deles e a gente respeita, mas a gente acha assim, interessante, estranho, uma cadeira para Elias sentar durante a circuncisão.
Até porque pode haver 10 batismos aí, melhor, 10 circuncisões aí no mesmo horário, né? E aí Elias vai ter que se virar em 10. Aí vai ficar ruim, né? Uma circuncisão no Japão e outra no Brasil vai ser complicado para Elias, não é? Isso, né, rapaz? Meu Deus do céu. Botaram aí. Negócio aí. Mas Mas vamos lá. eles têm uma cadeira ornada, bela, uma cadeira, não é uma cadeira comum para Elias sentar. Ok. Jesus foi batizado aos 30 anos. E o exemplo aqui de Jesus ser batizado aos 30 anos não é para dizer que a pessoa tem que ser batizada aos 30 anos, não. Porque a exigência é a pessoa confessar seus pecados. Não poder ser batizado por causa de uma enfermidade é diferente de não querer ser batizado. Uma pessoa que não pode, uma pessoa que está numa UTI, não pode ser batizada, coisas dessa natureza. Uma pessoa que está em casa totalmente paralisada pode vir ao culto, à igreja para ser batizada. Então, isso é diferente. Não poder. Agora, não querer é desobediência total a Deus e incorre naquilo que nós falamos. Não ama Jesus, não é amado por Deus, não quer o amor e a manifestação de Deus, não quer que Jesus faça morada em seu coração e não crê, não obedece porque não crê. E, por último, não creio na fé e na salvação de uma pessoa que pode ser batizada, mas não quer ser batizado. É isso, meu irmãozinho. A palavra é sua. Muito bem. Agora faltando um minutinho para o meio-dia em Brasília. Um minuto faltando para o meio-dia. O nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia com o querido pastor Pedro Moura. Volta na semana que vem. Pastorzão, eu não tenho aqui também o assunto da próxima semana, né? Infelizmente, eu também não vou ter aqui. Mas o senhor lembra, não? Não, né? O senhor não vai lembrar, não, né? Eu estou lembrando. Oi? Posso tentar ver aqui, ouviu? Isso, dia 17, não é isso? Próxima sexta-feira, dia 17 de maio. O assunto da próxima semana, infelizmente não consegui resgatar aqui. Bom, mas na sexta-feira que vem, nós teremos, permitindo Deus, o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, com o nosso querido pastor Sepulcros Abertos, meu pastor. Sepulcros Abertos. Muito interessante aquilo que aconteceu na ressurreição de Jesus. Isso, bacana. Então, Sepulcros Abertos, Mateus 27, versículos 52 e 53. Meu amigo Igor já me salvou aqui e mandou aqui para gente. Então, na semana que vem, anota na tua agenda, você que está aí ligado junto com a gente, porque vai ser top demais aí esse assunto, Sepulcros Abertos. Tenho certeza que você vai clarear muita coisa na tua cabeça, você que gosta de ouvir sobre a Bíblia. Meu pastor, obrigado então mais uma vez. Papai do céu continue te abençoando, te guardando aí, né? Abraço a nossa querida irmã Dulce e toda a sua parentela aí. Deus abençoe e até semana que vem, então, né? Mas, Welber, até a semana que vem. Mas a música que vai ser tocada agora Sim. é para você e para a Tatiane. Então tá. Então qual é a música? Ele sabe aí, o Igor sabe aí. É a Canção dos Noivos. Canção dos Noivos. Legal. Então tá certo. Canção dos Noivos será, né, a música, então, que a gente vai estar liberando, então, do CD Canta a Sã Doutrina, do pastor Pedro Moura e família. Então,
convido você. Meu pastor, obrigado. Deus abençoe. Bom fim de semana e até sexta-feira, permitindo Deus. Amém. Até sexta-feira, se Deus quiser. Muito bem. Obrigado, queridão. Deus abençoe. Forte abraço. Já está tocando, então, Canção dos Noivos. Bom, gente, eu fico por aqui no YouTube, mas lá na rádio a gente continua, tá bom? No YouTube, a gente volta na segunda-feira, às 10 horas da manhã, se Deus quiser. Pastorzão, obrigado. Deus abençoe e até sexta-feira, então. Forte abraço. Deus abençoe. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316.